Olá, gente. Meu nome é Demétrio Azevedo Mussi Filho. Eu sou músico, compositor, arranjador e produtor musical. Minha formação, o meu caminho dentro da música veio exatamente dessa forma. Eu comecei a aprender a tocar violão de forma autodidata, depois fui estudar um pouquinho mais, aí virei um compositor, comecei a compor algumas canções, aprendi a parte acadêmica, a fazer arranjos, e agora eu estou aprendendo também e desenvolvendo a parte de produção musical, que é o assunto principal que nós vamos focar aqui no vídeo. Nós vamos chegar a um produto que é chamado de fonograma, ou música, na forma popular. Eu vou escutar uma música, você vai escutar um fonograma, que é o resultado de uma produção musical. E onde que ela começa? Começa com matéria-prima. Esse é o ponto de partida. O que é a matéria-prima? É a música. A música composta por alguém. Como as vertentes são tantas, eu vou afunilar em um segmento, uma canção, uma música com letra, porque pode ser uma música instrumental, pode ser uma música com intenção para uma trilha sonora, tudo isso são vertentes diferentes e produções diferentes também. Então é isso, vamos pegar uma canção com letra. Então é minha ou é de outra pessoa? De outra pessoa, digamos. Então a outra pessoa ela me mostra como ela compôs aquela música, ela me mostra a música. Por vezes esse compositor, ele não toca. Às vezes ele faz só o que a gente chama a capela, né? Ele canta, teve a ideia e compôs. Então eu tenho um trabalho aí já. Ou eu chamo alguém que saiba harmonizar, ou eu mesmo, se sei, que no caso sei que eu sou músico também, eu harmonizo aquela canção. Então ela está rústica. É dessa forma que ela chega para mim, para eu pensar no produto que vai chegar. Começar a ter ideias. Bom, eu cheguei ao ponto de ter a canção já comigo e já estou pensando na produção. Fico coletando dados e elementos que vão direcionar o meu trabalho a partir dali. Então eu ponho um ponto de observação no próprio compositor. Ele tem condições de cantar? Ele canta, ele é o cantor, ele vai ser o intérprete ou não? Então isso já vai influenciar no tom da música ou não. Ele toca, ele é um bom músico ou um músico razoável, que o trabalho seria fácil, o trabalho, ou não daria tanto trabalho para entrar no estúdio? Não, ele não tem condições, então eu tenho que pensar em outra pessoa que vá fazer aquilo dali. São todos pontos de observação para começar o trabalho a partir dali, pensar no produto final. Então, partindo para a parte prática, como eu falei, são muitas vertentes, né, de possibilidades. Se a música é instrumental, se a música tem letra, se a letra tem cunho social, filosófico, de entretenimento, tudo isso vai influenciar no pensamento do produtor. Então, eu vou pegar um caso onde eu fiz a produção. Então, eu vou exemplificar através os passos que eu segui para fazer essa produção. Eu vou dar um exemplo de uma produção que eu realizei recentemente, de um amigo, conhecido, compositor, que é um músico razoável, sabe tocar violão ao longo da vida, não é um jovem, ao longo da vida acumulou um repertório, então ele sabe tocar razoavelmente bem o violão. Mas ele ir para dentro de um estúdio já é um pouco mais complicado. Ele tinha uma canção, a gente teve uma ideia, não era para ele cantar, então ele me apresenta um produto. Aqui é o Vladimir Goulart. E nós batizamos o grupo de Esperanto, eu faço parte também, eu vou fazer parte do grupo e estou fazendo essa produção musical. Então ele me apresenta esse áudio simples, na voz e violão, e eu começo a coletar
os dados todos, vai ser para outra pessoa. Inclusive, a voz que a gente vai ver, o áudio, é um áudio feito de celular, num tom que já era da cantora. Então, ele, por não ser um cantor, tem dificuldades, a gente não escuta. É interessante até nós vermos essa matéria bruta. Às vezes a canção é insinuante, é bonita, e naquela forma que a gente escuta, a gente tem que achar aquela beleza. Aquele produto depois todo maquiado, resultado de um arranjador e de um produtor, tem outra roupagem. E é legal a gente ver também aquela essência saindo. Diante desse produto, eu começo a pensar no produto final, né? Naquele produto bruto, eu começo a pensar no meu resultado final, o que eu quero. Então, eu começo a coletar as possibilidades que eu tenho. Quem vai gravar? Quais são os recursos que eu tenho? Eu não tenho muitos recursos financeiros. O compositor também não tem. A cantora também não. O nosso grupo não tem tantos recursos. Então, a gente vai ver a possibilidade que nós temos ali. Eu vou pensar num instrumental, dentro das possibilidades que nós temos. Pensei no instrumental, começo a pensar na canção e defini mais ou menos o instrumental. Violão, que é a minha parte, que eu toco, o instrumento que eu toco, e os derivados, viola caipira, se precisar, um pouquinho de percussão. Eu faço uma dupla função a partir de agora. Se eu não tenho essa habilidade para fazer essa função, eu tenho que pensar em alguém, que é o arranjo. Como eu tenho uma formação de músico, que eu sou essencialmente um músico, eu tenho condições de pensar nesse arranjo. Eu sou um arranjador. Então depois eu exemplifico o que eu fiz de arranjo e como eu pensei. Agora, a partir daí eu pensei aonde nós vamos fazer aquela gravação? Num estúdio. Pode ser um home studio, pode ser um estúdio contratado, depende da sua possibilidade. Nós partimos para uma parceria. Eu tenho um amigo que tem um estúdio, chamado Matheus Guimarães, que foi meu aluno, inclusive. E uma coisa boa, o Matheus é músico também. Ele toca acordeon. Já pensei no acordeon no meio da canção. Então, já vou escrever algo para o acordeon. E vai compondo aqueles elementos, vão somando para compor o que eu quero. Definido tudo isso, ensaiar e partir para a prática. Está definida a cantora, é a Juliana, que é filha do Vladimir. Nós três, Juliana, Vladimir e o Demétrio, nós somos o Esperanto. Então, eu vou começar a produzir aquilo dali, ver a Juliana cantando. Conheci a Juliana há pouco tempo, vejo a sua capacidade, a sua limitação, e como produtor, eu tenho acesso a uma instrutora de técnica vocal, então eu indico para a Juliana, Ju, vai lá, é a professora Rosina, ela dá uns toques para você melhorar a sua performance, inclusive pontual, nesta canção mesmo, que é respiração, interpretação da letra, o que a letra está dizendo, como interpretar, onde respirar, onde dar a pausa, essas coisas que são importantes para o produto ali. Então a professora Rosina Moliterno vai dar umas dicas, pequenas dicas de técnica vocal. Olá, meu nome é Rosina, eu sou professora de técnica vocal. As pessoas me conhecem mais como Rô Moliterno. Eu vim hoje aqui dar algumas dicas que eu separei para você que gosta de cantar e nunca fez aula. Então vamos lá. A primeira dica é você conhecer a extensão da sua voz, né? Qual a nota mais grave que você consegue cantar, qual a nota mais aguda. Grave são os sons e os agudos são esses sons. Então a
extensão, a sua tessitura é o limite da nota mais grave que você consegue cantar confortavelmente, até a nota mais aguda que você consegue cantar confortavelmente. A sua tessitura, todas essas notas, elas saem com brilho, você não precisa fazer esforço nenhum para cantar. Passando disso, mas eu consigo dar mais umas 2, 3 notinhas agudas. Mas eu também consigo cantar no mais grave. Isso a gente já chama de extensão vocal. A extensão vocal é a nota mais grave que você consegue cantar até a nota mais aguda que você consegue cantar. Nem sempre sendo confortável. Confortável é a sua tessitura. Como é que você descobre isso? Então, assim, se você tiver oportunidade, vá num piano, vá num teclado, pegue a notinha que está bem no meio do piano. Boca quiusa, ou seja, cerre os lábios. Isso é boca quiusa. Só que antes coloque um ovo, é como se você tivesse um ovo cozido dentro da boca. Ó. Escute o som. Opa, consegui. Consegui. E vai descendo, vem pro grave. E vai descendo. Até você achar a nota que ficou difícil. Opa, essa nota eu não consegui. Ótimo, então ali é seu limite do grave. Aí você volta na nota que você começou. E vai subindo. E vai subindo, e vai subindo, até chegar a nota que, opa, ficou difícil. Então ali é o seu limite do agudo. Então do seu limite do grave até o seu limite do agudo, vamos supor que seja esse aqui, isso é a sua tessitura. Então todas essas notas você canta confortavelmente, você não se esforça para cantar essas notas. Mas eu conseguia mais fininho, mais agudo. Opa! Ótimo! Eu também consegui mais grave. Ótimo! Então esse limite extra que eu chamo de extensão vocal. Nem sempre as notas são confortáveis. Confortável é dentro da sua tessitura. A extensão vocal você consegue cantar, mas nem sempre é confortável, nem sempre sai aquele som bonito, aquele som brilhante, tá? Bom, falando um pouquinho mais de vozes, né? Então nós temos as vozes masculinas e as vozes femininas. As vozes femininas são soprano, mezzo-soprano e contralto. Soprano é a mais agudinha, mezzo-soprano, um som médio, e o contralto é a voz feminina mais grave. A minha voz é contralto. Então, das vozes femininas, a minha é mais grave. Das vozes masculinas, nós temos o tenor, que é a mais aguda, o barítono, que é a voz média, e o baixo, que é a voz mais grave, tá? Bom, você sabendo mais ou menos o limite da sua voz, lembre-se que o som ele é produzido pela prega vocal, que é um músculo, né? Então, como todo o nosso corpo, ele tem que ser preservado. Se você começar a cantar lá nos agudos, fora da sua tessitura, ou lá nos graves, fora da sua tessitura, você está forçando o seu corpo a fazer alguma coisa que não é confortável. Por isso que tem que tomar cuidado. Você tendo uma ideia mais ou menos do seu limite vocal, você vai ter uma ideia do tom que você pode cantar aquela música. O tom daquela música sempre tem que estar na sua região confortável. Se precisar, você sobe um pouquinho, mas volta para o confortável. Eu vou falar agora da respiração, né? Então vamos lá. Eu só tenho som se eu tiver o ar. Então eu inspiro o ar. E se eu for falar, ou se eu for cantar, na expiração, esse ar se transforma em partículas de som. Sem ar, não tem voz. Então a respiração é a base,
é da voz, é a base do som, da fala, do canto, né? Então a respiração é importantíssima. Como eu vou dar uma dica muito simples, porque a respiração requer algum estudo, requer exercícios e tal. Mas vamos supor que você vai cantar uma música e vai gravar essa música, né? Então o que você tem que fazer? Pega a letra da música, escuta o cantor, né? E vai marcando a lápis aonde está a respiração, aonde que ele está respirando. E procure cantar respirando exatamente nesses fraseados. Vamos supor que a música é sua, ninguém gravou ainda. Então é a mesma coisa, procure respeitar o fraseado da música. Nunca respire no meio da música. Então você está cantando a palavra amor. Amor. Acabou com a música, né? Ou tem um fraseado, vamos pegar aí o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. No meio da música. Não pode, né? Então respeite o fraseado e jamais respire no meio da palavra. Agora eu vou falar do estilo, né? Do estilo de se cantar conforme a canção que você vai interpretar. Então, assim, imagine que você vai cantar uma música romântica, né? Que fale de amor. Então você vai usar um timbre de voz mais aveludado, né? Mais gostoso de ouvir. O que não caberia para cantar um samba. Pensou você cantando um samba com essa voz aqui, ó, toda aveludada? Não dá certo. Então, assim, para cada tipo de canção, para cada tipo de ritmo, o timbre de voz, a qualidade sonora é muito importante. Então, por exemplo, eu posso cantar um samba com um som bonito, né, mas sem muito harmônico. Então, eu... Olá, tudo bem? Esse aqui é uma voz impostada, né, bonita, mas que não tem muito harmônico. Aí eu vou cantar um sertanejo daqueles assim, bem sofrência. Eu vou encher a minha voz de harmônicos. Presta atenção. Olá, tudo bem? Olha como ficou a voz cheia de harmônicos, né? Então eu usei uma técnica em que eu aumentei os harmônicos da minha voz. A minha voz veio para a ressonância da face. A primeira vez eu coloquei só na ressonância vocal. De repente eu vou cantar um rock. Então eu vou usar uma outra ressonância que fique bem com o rock. Então, dá uma olhada no meu som agora, olha, ele ficou meio anasalado e meio metálico. Eu estou usando uma ressonância que ficaria maravilhosa no rock. Então vamos lá cantar o rock. Então o estilo, o timbre da voz depende do que você vai cantar. Você não pode cantar um samba com muita, né? Ai, não deixe o samba morrer. Acabou, o samba já morreu. O samba tem um gingado, né? E esse gingado você tem que pôr na voz. A mesma coisa o rock. O rock é aquela voz pesada, você vai lá e dá o seu recado. Então, para cada estilo, uma interpretação diferente, um timbre diferente. Então vamos lá. Eu falei para você que a prega vocal é um músculo. Como a gente tem o músculo dos braços, das pernas e tal. Se você é um atleta e vai fazer uma corrida e vai começar a correr, antes de correr, você tem que fazer um aquecimento, você tem que alongar, você tem que aquecer o músculo, né? Se você vai nadar, vou nadar lá meia hora para o meu treino, a mesma coisa. Você tem que preparar a musculatura para que você consiga um treino legal, para que renda o treino, para que sua musculatura responda bem. A mesma coisa é no canto, né? Antes de cantar, você alonga, você relaxa, você espreguiça, você tira toda a tensão do seu corpo, principalmente da área do pescoço, dos intercostais, das costas, dá uma espreguiçada, alonga. Depois nós vamos aquecer a prega vocal, né? Então você tem que alongar aqui, ó.
e fazer quando a gente faz esse alongamento e essa vibração, o cérebro entende. Hello, preste atenção. Cérebro manda mais oxigênio para essa área, manda mais circulação de sangue para essa área. Se circula mais sangue, quer dizer que eu estou alimentando melhor, eu estou mandando mais oxigênio. Então você começa. E você fica aí uns 5, 10 minutos aquecendo, né? Tem que alongar aqui para que seja um exercício de aquecimento. Se você não alonga e faz assim, isso é só um exercício de língua, para fortalecimento da língua. Para aquecer é alongue. Aqueceu a voz, você já tem muita chance de a hora que você começar a cantar, sair um som legal, ok? Definido o estúdio, o Matheus Guimarães, que é o parceiro do estúdio, ele usa um determinado programa para gravar. Tem vários, né? Pro Tools é um famoso, Reaper, Ableton, vários. O importante é você dominar um deles. Se você domina um deles, você faz bem o seu trabalho. Essa parte que eu vou falar agora é um pouquinho mais de arranjador do que de produtor musical. Como eu estou fazendo as duas coisas, então eu vou falar algo que é mais ligado ao arranjo. Eu escrevi a música. Para isso, eu usei um programa chamado Sibelius, que é de edição de partitura. É um programa de edição de partitura. Ali eu escrevo a canção. Como que o Vladimir me entrega aquilo? Uma letra, então a gente faz a letra e a cifra. A gente começa a tocar e eu escrevo aquela melodia, que posteriormente vai ser importante para o registro daquela canção nos órgãos oficiais. Eu falo disso depois também, que faz parte também de produção musical. Ok, eu vou mostrar agora um pouquinho da ferramenta que eu uso, que é fundamental, aliás, imprescindível para mim, no caso, para fazer um arranjo vocal que eu pensei. Já que nós somos três, todos os três cantam, a Juliana é a crooner principal e nós íamos fazer um vocal. Então, no meio da canção, uma parte que nós imaginamos como refrão, eu imaginei uma abertura de vozes. Então, foi de fundamental importância esse conhecimento para mim, e essa ferramenta, que é o Sibelius, que vocês estão vendo. Eu abri as vozes, a cifra está lá, e aí eu vou desenhando meu pensamento. Isso é a base para nós escutarmos, e o vocal dá um trabalho porque tem que sincronizar. Ou seja, a articulação, cada sílaba tem que ser articulada junto, dá trabalho fazer um grupo vocal, não é? Então a gente fez um trabalho de backing vocal ali, abrindo as vozes, e eu utilizei uma utilização na prática dessa ferramenta, desse programa chamado Sibelius. Vou tocar aqui no Sibelius a música toda editada, a forma inteira, que ajuda nos ensaios, né? Opa, botar no começo aqui. Isso é uma frase do violão. Entra o acordeon. Acordeon. Entra a viola.
outra voz. Gente solta, destemida, conversa boa, afinidade. Sentimentos sem usar. Sei que posso ser eu mesmo. Eu vou voltar por aí pra relembrar quando a gente tá junto. A aura enlaça feito um fio. De risada em risada vai-se embora o vazio. Agora vem uma ponte. Acordeon, viola, entra o vocal. Vou voltar por aí pra relembrar um café, pra despertar quando a gente tá junto. A aura enlaça feito um fio. Partimos para dentro do estúdio. É importante, nesse momento, você estar com as coisas mais bem definidas possíveis. As experimentações têm sido feitas já, a questão de arranjo, de tessitura, vocal, tom, todas essas coisas pré-definidas já. Porque dentro da sala, do estúdio, vão surgindo outras experimentações, posicionamento. Quem é o dono do estúdio normalmente já sabe o tipo de captação que ele vai fazer, aquela descontração que tem que ter no ambiente, que é sempre um pouco tenso, principalmente para quem não tem muita experiência dentro do estúdio. Sempre fica tenso, né? A gente até brinca no meio dos músicos, que é trocar a palavra gravando por travando, que é ali o que acontece. Parece que dá um negócio e o cara trava. É comum mesmo. Quando um músico é essencialmente de estúdio, ele começa a fazer aquilo com uma simplicidade tamanha. Mas quem não é, mesmo sendo um bom músico, sente uma pressão. Então, esse ambiente a gente vai descontraindo e vai... Aí tem alguns registros aqui que eu separei para não ficar muito longo, desse processo, como foi na prática, com a orientação do Matheus, todo mundo conhecido, amigo, batendo papo, dando risada, e assim vai fluindo, vai ficando um ambiente gostoso. É assim que deve ser. Essa é a melhor forma de fazer, sem muita pressa, com tranquilidade, e as experimentações. Às vezes na prática, apesar de ter tudo definido, você imagina um timbre para uma flauta, por exemplo, e aquele fraseado você vai ter que trocar. Aí você experimenta uma guitarra fazendo, aí ficou melhor. Tudo isso é papel do produtor. Normalmente, essa pessoa, o produtor, é o cara que fica
antenado, ele que fica ligado, é como se fosse o cozinheiro para pôr o tempero, sabe? Um pouquinho não, tira esse tempero, põe esse. Essa é uma função que o produtor faz. Bom, depois de todo esse processo, todo esse período passado dentro do estúdio, todos aqueles momentos que a gente passou ali fazendo a captação, nós temos um produto bruto e precisa ser editado. Então a edição compreende cortes, partes do que foi gravado, a gente não utiliza, a gente vai decidir tudo nessa hora. Mixagem, depois misturar, que é literalmente isso, misturar todos os instrumentos, combinar volume de cada um, evidência de cada instrumento. Normalmente, nesse momento, faz-se a edição do vocal, que é uma parte fundamental numa música cantada, com letra. Aliás, é uma parte evidente. Normalmente, a parte instrumental serve como suporte. Ela dá o suporte, é como se fosse a cama para a pessoa deitar. Então, afina-se, corta-se um pedaço, tem muito programa para isso hoje, que ajuda nesse processo. É muito mais fácil hoje com a tecnologia do que anos atrás, onde as pessoas faziam na mão, com corte de fita, era bem tenebroso. Eu não sou tão jovem, né? Então eu peguei um pouquinho desse processo. Porém, os músicos eram mais precisos, era uma exigência do músico chegar dentro de um estúdio e dar conta de resolver num take só. Isso está mais flexível hoje em dia. No final de tudo, entra a masterização, que é um processo basicamente de lidar com o volume, um volume do que vai ser apresentado. O fonograma tem que chegar em qualquer aparelho, desde um aparelho celular, um outro aparelho, e ter um resultado satisfatório. Então, tudo isso compõe também esse processo de acabamento. Aí é a fase do acabamento do fonograma. Finalmente, nosso fonograma está pronto. Depois de tantas experimentações, tantas possibilidades, porque são muitas possibilidades na hora de mixar, viu? São muitas possibilidades. Definimos. E o produtor musical tem um peso nessa hora também, de enxergar como é que ele enxerga aquele produto, como é que ele enxerga, como é que ele escuta aquele produto. Com aquele resultado na mão, existe um trabalho agora que é a divulgação. Eu vou falar brevemente, porque nem todo mundo tem todas essas formas, mas existem algumas formas que não significam dispendiosas assim. Tem algumas formas de se fazer uma divulgação. Basicamente, hoje, as plataformas digitais que estão disponíveis, né? Você pode colocar no YouTube. Se você for colocar no YouTube, você pode colocar só o áudio, ter uma foto. Você pode fazer um clipe. Aí já é uma outra produção. O Café com Canela foi feito uma produção de vídeo. Eu vou deixar também aqui o link que está no YouTube e vocês podem conferir o resultado que ficou muito bom, que já envolve uma outra pessoa, outros profissionais. A gente contrata uma pessoa filmmaker, e ele aí fez um vídeo que ficou super legal. O registro da canção é uma coisa importante, porque isso significa direitos autorais. Então vamos lá. Primeiro é o registro. Primeiro, para você recolher qualquer direito, valor de direito autoral em cima daquele fonograma, em cima da sua canção, você tem que ter ela registrada. Porque a única forma que chega valor até o compositor é através do Escritório Central de Arrecadação de Direitos, o ECAD.
O ECAD é uma associação. Então, vou dar um exemplo. Vou fazer um show e eu vou tocar uma música do Alceu Valença. Aquele show, eu tenho que pagar o ECAD. Como que se baseia? São muitas vertentes, eu não sou um expert. Como eu já fiz alguns projetos e precisei pagar o ECAD, eu vou dar o exemplo da minha experiência, de algumas experiências que eu já tive. Alguns critérios que são usados pelo ECAD: tem ingresso, não tem ingresso, o tamanho do espaço, a quantidade de público que atinge, tudo aquilo tem um determinado valor. Então, eu paguei X de ECAD. Aquela música que foi a música do Alceu Valença, como o exemplo que eu dei, o ECAD recolheu tanto por aquela música. O Alceu Valença não vai receber se ele não tiver uma associação, porque ele não vai até o ECAD, nem o ECAD vai até ele. Existe um outro órgão no meio disso, que são as associações de músicos e intérpretes, arranjadores. Vou dar exemplo de algumas. O BC, Assim, Abramos, eu pertenço a Abramos, Amar. Então, o que é uma associação? Eu preciso me filiar a ela, completar os meus dados, dar todos os meus dados, dados pessoais e dados de conta bancária também, que qualquer valor que for recolhido através da sua canção vai para a sua conta de tempos em tempos. Não existe outra forma. Não existe outra forma, só esta. Então, é uma outra forma uma outra informação que quem quer produzir precisa estar atento. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa para falar Sim, na associação. Então, na associação, você vai deixar uma lista das suas composições. Quando você sabe que a associação também ela tem interesse em receber, como que sobrevive o ECAD? Com parte daquilo que ele recolhe. Parte é para manter aquela estrutura, pagar profissionais. E a associação, como é que ela sobrevive? Com parte do que rendeu também aquela música. Então, você já viu que vai reduzindo até chegar em você. É assim, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, vai reduzindo. Mas você ainda recolhe alguma coisa. Se você não tiver numa associação, o dinheiro que recolheu no ECAD não vai chegar até você nunca. Então, é importante que você faça isso. Agora, a questão de autenticidade, titularidade sobre aquela canção. Como é que você prova que aquela canção é sua? Se alguém pegou, por exemplo, e gravou num disco. Registro. Aí são alguns órgãos. O órgão oficial, Biblioteca Nacional. Como que se faz isso? Ainda é com a partitura. No caso, eu, como produtor, como eu mostrei no começo, eu sou um músico, sou arranjador, então eu já escrevi a partitura da canção. Então, aquele registro vai para a Biblioteca Nacional, eu recolho um pouquinho, aquilo fica lá como um documento. Você pode gravar aquilo, colocar num vídeo no YouTube, por exemplo, deixar não listado, aquilo prova que aquela canção é sua. Eu aprendi, fazendo um curso sobre direitos autorais, que, na verdade, todas essas formas, elas são úteis no caso de uma disputa sobre autenticidade. Alguém, por exemplo, você não sabe escrever música, mas você fez o registro assim, gravou, mandou para o seu e-mail, por exemplo. E alguém depois fez a partitura e registrou na sua frente. Então, você vai para uma disputa. Não, isso aqui é meu. E todas essas evidências servem como prova. Você tem uma gravação de 5 anos atrás, do registro da pessoa, por exemplo, mas o melhor é tentar fazer todas as possíveis, certo? Isso é o ponto de registro. Agora, mais um sobre a divulgação. Além dessas plataformas, YouTube, eu já falei do
do Spotify. Não falei do Spotify, vou falar agora do Spotify, que é uma outra plataforma digital. Também o Café com Canela está lá, deixo aqui uma vinheta fazendo chamada, Instagram, aí é um trabalho de divulgador para aquele fonograma. Bom, para fechar, uma coisa só interessante sobre direito autoral também. O fonograma é aquele resultado final. O Café com Canela, esse fonograma. Esse fonograma foi utilizado lá nas Casas Bahia, por exemplo, para fazer um comercial. Obviamente que um comércio nessa estrutura, nesse porte, ele certamente abordaria o compositor para poder utilizar. Mas paga-se direito autoral. Aí existe uma coisa interessante, que é bom todo mundo saber. Direitos conexos. Vai receber, de parte do que foi recolhido, o baterista, o baixista. Por quê? Por que ele tem direito? Porque foi utilizado o fonograma do qual ele participou. Não, a Casa Bahia chamou um funcionário lá e o cara usou só a música, um funcionário cantando. Não existe direito conexo, porque não foi utilizado o fonograma. Parece até meio óbvio, mas é isso aí. Porém, o compositor recebe. O compositor, nesse caso, ele recebe direitos autorais sobre aquilo lá. Acho que basicamente é isso aí, galera. A intenção aqui foi mostrar, através de uma experiência minha, um caminho para quem se interessar no trabalho de produção musical ou produzir o seu próprio material, né? Sua própria canção, que hoje está bem mais fácil, porque tem muito acesso, a tecnologia facilitou muito esse caminho. Então, acho que a dica mais importante é a organização, um planejamento, um passo que você vai dando e partir para a prática, que aí vem a necessidade, vem a sensação da necessidade mesmo da organização, sabe? Dessas etapas. Quando você não faz, aí fica mais demorado. E é isso aí. Coragem e vamos lá.